Bom dia! Que delícia estar com vocês em mais uma manhã de domingo. Eu sou Alexandra Gomide e ficaremos juntinhos nas próximas 2 horas, com muita informação e boa música. Não se esqueça que estamos aqui todos os domingos de 8 às 10 horas da manhã. Bom dia, caros ouvintes. Eu sou Rui Alexandre. Esse é o Olhar de Lá e de Cá, direto de Braga, Portugal, transmitido pela Rádio Rum 97,5 FM. Não vamos perder tempo hoje, Rui. E aí, quem que vai conversar com a gente aqui hoje? Bom, o nosso convidado de hoje chama-se Marcelo Balbino. E vamos conversar sobre um tema interessantíssimo. Diga lá. O tempo. Opa! Bom dia, Marcelo. Bom dia, Bom dia, Marcelo. Prazer estar aqui Marcelo. com vocês. Obrigado pelo convite. O prazer é nosso. O Marcelo é autor de uma dissertação de mestrado em Comunicação, Arte e Cultura pela Universidade do Minho. O título, Um Olhar sobre a Aceleração Social e Técnica, Velocidade e o Usos do Tempo. O caso das atividades criativas e de comunicação. Uau! O nome é grande. E o tema promete, né? Promete! Então tem muita prosa boa por hoje. Tem muita prosa. Mas antes de começarmos nossa prosa, Marcelo, a gente sempre lança um desafio para os nossos ouvintes e para os nossos convidados. O Marcelo é paulistano. Tem alguma relação com o Nordeste, Marcelo? Não. Não. É o seguinte, eu trouxe então um termo, um regionalismo do Nordeste, e a gente sempre traz para mostrar a riqueza da nossa diversidade cultural e linguística para as pessoas. E o termo de hoje é avexado. Você sabe o que é avexado? Eu acho que é envergonhado. Ixi, não é, Marcelo. Não é? Eu tô lembrando da expressão. Não se Eu já aveste, ouvi, não se aveste, não. não se aveste, Não tem não, um negócio. verdade. Não se aveste, não. Não se aveste, a gente escuta muito e as pessoas não sabem o que Exatamente, é, né? nunca parei pra pensar no que é isso. Ou então eles falam assim, se aveste não. Exatamente. Então, cara ouvinte, você que não é do Nordeste, ou mesmo quem é do Nordeste, mas não usa muito essa expressão, e você que é de Portugal, hoje o termo é avexado. O que será que significa avexado? Marcelo, quer saber o que é? Quero. Quer? Então aguarde. É maldade. Ainda hoje nós vamos descobrir o significado de avexado. Bom, então vamos lá. Marcelo, vou pedir para a gente já iniciar com você contando um pouquinho do que é exatamente o seu trabalho. Tá legal. Então vamos lá. Bom, não se assustem com esse nome aqui. É que na verdade o tema ele é muito amplo, né? Sim, sim. Então aqui foi um recorte que foi feito, né? Que nasceu como? Quando eu trabalhava em algumas redações, eu escutava as pessoas falando o uso do tempo, né? Vamos dizer, a pessoa falando, poxa, eu poderia ter feito melhor se eu tivesse mais tempo. A gente Então, escuta isso diariamente, inclusive. Só para situar nossos ouvintes, então, você é jornalista, não é isso? De formação. Sim, na graduação eu fiz jornalismo. Aham. E aí eu fiz uma pós em literatura e agora esse mestrado. E aí então, o que acontecia? Eu percebia que o tempo ele começou a moldar as pessoas, né? Até eu me afastei um pouco porque era sempre um estresse muito grande, né? E não só por ter que correr, mas porque uma preocupação com a qualidade, que eu sentia que às vezes pela velocidade das coisas, ela era colocada de lado. Exato. Porque Tinha que... Existe essa proporcionalidade, né, em relação velocidade e qualidade, né? Aumenta-se a velocidade, tende-se a diminuir a qualidade, né? Sim. Em alguns casos, claro. Talvez a nova geração já esteja mais acostumada a fazer tudo de uma vez, né? Uhum. Mas na pesquisa que eu fiz, existia essa questão da qualidade pela velocidade e 75% deles, dos jornalistas que eu entrevistei, eles são cobrados pela velocidade em primeiro lugar e a qualidade depois. Olha só. Então, assim, tem uma questão, assim, que a gente estava conversando, eu estava falando com o Rui, da dinâmica, né? O mundo tem que ficar cada vez mais dinâmico. E o Bauman mesmo diz que atualmente a briga não é mais entre o maior e o menor, mas é entre o mais rápido e o mais lento. Uhum. Então, e vai ganhar quem for mais rápido. Sim. Uhum. Então,
assim, o cenário desse trabalho foi esse. Uhum. Porque a gente percebeu, assim, pelo que eu estava estudando, que o mundo só fica estável quando ele está correndo. Uhum. Então a estabilidade ela só é dada pelo movimento e no movimento. Aham. Né? Então, essa correria, essas mudanças, eu mesmo tive aqui em Braga em 2017, quando eu morei, e agora que eu voltei 1 ano e pouco depois, eu já percebo que a cidade já está diferente. Já tem, é né? outra cidade. Já é outra cidade, com Exato. novos comércios e gruas para todo lado, com obra, né? Sim, sim, sim. Então, assim, esse movimento, ele é sempre necessário, né? E aí, para o jornalismo, a velocidade, ela sempre foi um valor. Uhum. Né? Porque ele tinha que noticiar o que aconteceu já De vira imediato, notícia. né? Isso. Isso. Só que esse imediato, hoje, devido às tecnologias também, ele é o instante. Exato. É cruel, né? É cruel. É cruel. Porque eles dizem que está um pouco assim, às vezes torna-se insuportável, porque eles não têm tempo de... Até para fazer, às vezes, uma coisa é você ver o fato e noticiar, outra coisa é você fazer um jornalismo investigativo, né? Sim. E aí começa aquela história de fake news, essas coisas, porque você não tem tempo nem de verificar a fonte, Exatamente, ou verificar a autenticidade daquilo, e aí a gente já não sabe o que é verdade e o que é falso, né? E depois que a informação é divulgada, Exato. a Acabou. autoria ela se perde, ela se transforma, né? Exato, exato. É bastante complicado isso. E me diz uma coisa, o tempo é uma coisa extremamente complexa, nós vamos entrar um pouquinho depois nisso aí, se você permitir, mas assim, a gente quer saber primeiro, assim, qual que foi a maior dificuldade do seu trabalho, de fazer esse tipo de investigação? Acho que foi o próprio tempo, né? O tempo da entrevista, né? Aham. Das entrevistas que eu fiz, muita gente marcava, desmarcava, marcava, desmarcava. E depois, assim, que ele é bastante amplo, tem muita gente, tem muitos autores, né? Então, até tem, por exemplo, naquele livro Confissões, Santo Agostinho diz assim: eu sei o que é quando não me perguntam, mas se alguém perguntar, eu não sei explicar. Então, tem autores que falam, não, só existe o presente, porque o passado já foi e o futuro ainda não chegou. Então, ele mexe muito com o olhar, assim, né? Mas, a princípio, é assim, quando... no início, bem lá atrás, o tempo ele era dado como uma coisa da natureza. Então ele era medido O sol, Uhum. de a manhã, lua, a colheita, todas essas coisas. E aí, com o passar do tempo, ele foi sendo, a partir do relógio, ele começou a propor dinâmicas, né, de orientação, né? E aí e hoje em dia é cada vez mais dividido, né? E aí que entra na aceleração social, que é um autor alemão, chama Hartmut Rosa, e ele sistematizou isso, que a gente vive que nem aquele ratinho que fica correndo no mesmo lugar, né? A gente tem que trabalhar cada vez mais para ficar no mesmo lugar, não é nem para avançar. Né? Porque se parar também, morre, né? Isso aí, e torna-se uma coisa tão comum que às vezes a gente não percebe, já está acelerado e continua, então... Existem estudos aprofundados nessa questão do tempo, até na própria questão biológica do ser humano, né? Estudos em que colocam as pessoas sem acesso ao meio exterior para ver como é que a influência dessa questão do sol nascer e se pôr no psicológico das pessoas. E as pessoas parecem que enlouquecem mesmo quando elas não têm essa referência. Essa referência. Sim, é uma coisa bem sistemática hoje, da forma como está hoje, né? Uhum. E aí ele sistematizou e verificou que, assim, ele coloca 3 eixos de aceleração principal, que é assim, de forma básica, o primeiro é o tecnológico, né? Uhum. Que é o maquinal, que foi criado pelo homem com uma intenção, que é a aceleração do movimento, né? Então tem, por exemplo, se a gente pegar transporte, né? Da carruagem até numa nave espacial, quanto que aumentou, né, em termos de velocidade, com as redes, tudo. O segundo é uma mudança na sociedade, porque a sociedade também passou a acelerar até para receber essas mudanças. Então, assim... Você fala de jornalismo, e eu me lembro o seguinte, quando teve o crack, né, a Bolsa de Nova York, teve aquele estouro, né, foi em 29, se não me falha a memória,
Sim. que os Estados Unidos entraram em depressão. Levou aproximadamente 3 meses para o Brasil ficar sabendo que teve um craque da Bolsa lá em Nova York. Isso em 1929. Hoje estoura uma bolha de alguma coisa em qualquer lugar, isso já afeta o mundo inteiro, é instantâneo, É instantâneo. Já aumenta a gasolina lá no Brasil. Né? As Um pessoas... pouco disso, né? Exatamente. E aí o preço de uma coisa sobe, e aí isso pode ser manipulado, que é o pior Sim. das coisas, né? Então, entrei um pouco no meu estudo também, porque a aniquilação do espaço pelo tempo, né? Por exemplo, a gente está aqui, se ligar a câmera, um WhatsApp, sei lá, algum programa, a gente pode estar, sei lá, na Alemanha ao mesmo tempo que está aqui. Exato. Então o espaço, Exato. a velocidade subiu muito e o espaço ficou zero, né? Você pode estar em outros lugares assim, né? Você está gravando aqui em Braga, Portugal, e daqui a algumas horas estará no Brasil. Então, Olha que loucura! é verdade. O Marcelo está nos prestigiando aqui, ele está fazendo esse esforço de estar aqui conosco. Mas é um esforço Não, é um mesmo, prazer, né? é um Um prazer. esforço. Ele já está de malicuia aqui. É verdade. Só sair aqui do estúdio já vai para o Brasil. Já Olha, está olha, indo para o Brasil. antes levaria Pois é. 3 meses para chegar lá, hoje... Teria uma notícia, será que ele conseguiu ter uma nota? Só daqui 6 meses. E para você que não é do norte de Portugal, acompanhe o nosso programa ao vivo pela internet, direto do site da Rádio Rum, rum.pt. Você também pode assistir a gravação deste programa através dos podcasts no site da própria Rádio Rum, rum.pt, ou no site do Olhar Brasileiro, olharbrasileiro.pt. E vale lembrar que o programa também é gravado em vídeo e estará disponível no canal Olhar Brasileiro em Portugal no YouTube, no Facebook e em alguns momentos, né? E o programa completo estará disponível agora na TV Olhar, no canal 1001 da Mel. Em breve também por streaming na www.tv.olharbrasileiro.pt. Nós já estamos chegando no horário da música, todo mundo quer escutar uma boa música com a nossa DJ Verinha, que vai nos trazer música de qualidade, que faz bem aos ouvidos e faz o tempo parar. É verdade. Não é verdade? A arte tem esse poder, né? Tem esse poder. Temos esse poder. Mas antes, nós temos um convite especial. Que convite que é esse, Alexandra? Exatamente. Nosso queridíssimo Paulo Betti vem a Braga. Dia 21 de fevereiro teremos Paulo Betti aqui no Espaço Vita e ele nos fez um desafio, na verdade, né? Ele nos pediu para levantar algumas imitações do seu personagem Timóteo para ele premiar com 2 ingressos para a sua peça. Então basta nos enviar para o Instagram olhar.brasileiro ou para o Facebook Olhar Brasileiro em Portugal um vídeo dessa imitação. O próprio Paulo Betti irá fazer, né, a escolha da melhor imitação e premiar com esses 2 ingressos. Vamos escutar então o convite do Paulo Betti. Olá pessoal da TV Olhar, dia 21 de fevereiro estarei em Braga com minha peça Autobiografia Autorizada. Vai ser no Espaço Vita, aguardo vocês lá, hein? Alô, Braga! Autobiografia Autorizada. Ok, então você que quer ganhar 2 ingressos, né, ganhar um par de ingressos para a peça do Paulo Betti, imite nosso amigo Timóteo D'Alemberti, da Tieta, faça uma boa imitação para que o próprio Paulo Betti possa escolher. Bom, então vamos àquilo que nós prometemos, né, Alexandra? Parte gostosa do dia. Vamos lá, Verinha, o que você trouxe pra gente aqui hoje? Bom dia, Verinha, o que é que nós vamos escutar? Bom dia, Verinha. Olá, este é o Olhar de Lá e de Cá. Eu sou Alexandra Gomide e hoje estamos aqui conversando com Marcelo Balbino sobre o tempo. Ixi, que esse tema promete, não promete? Promete. Marcelo, Estamos nele. Estamos Marcelo, nele. Posso fazer uma provocação? Pode. Então olha lá, Marcelo. O tempo existe. Poxa. Essa é complicada, hein? Maldade, não é? Existem várias versões, né? Eu acho que na atualidade a gente pode considerar assim que o tempo é
Tem uma teoria que fala assim, é uma categoria imaterial que materializa a nossa vida, Exato. né? Porque se a gente pensar nele, ele não existe, mas a gente demarcou ele de uma forma que é ele que orienta tudo, né? Aqui, por exemplo, o tempo da rádio, né? O tempo do programa. Tudo cronometrado, né? É tudo, passou a ser cada vez mais dividido, né? E também assim, por exemplo, tem uma... Benjamin Franklin fala, uma frase que atribuíram a ele, né? Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. E aí, a gente escuta isso muito. E aí o pessoal falou que não, que na verdade ele, na tradução, ele falou tempo é riqueza. E as pessoas atribuíram a riqueza ao dinheiro. Né? Exato. Então tem assim, na atualidade a gente tem o tempo como se existissem 2 relógios, né? O que a gente tem que cumprir e o relógio interior, né? Então às vezes tem alguns conflitos, né? Que é isso que, por exemplo, a aceleração, ela fala um pouco disso, né? De você ter muitos episódios de ação, e já que a gente dividiu, por exemplo, o dia em 24 horas, ele continua tendo 24 horas, só que se você comparar uma pessoa do século passado com a de hoje, você tem muito mais episódios, né? Então como é que você faz? Ou você encurta alguns, ou você vira multitarefa. Você faz 2 ao mesmo tempo, 3. E isso que nos dá a percepção de que nós temos menos tempo hoje, não é isso? Exatamente, Porque essa percepção, né? Alguns teóricos, inclusive, falam... Eu até estava conversando com uma amiga ontem, a Ana, e ela me perguntou assim, você vai falar sobre o tempo? Eu falei, vamos falar sobre o tempo. Que tema interessante. Você sabe quanto tempo que dura o dia hoje? Eu falei, olha, eu lembro de ler alguns anos atrás que são 17 horas, não são 24. Ela falou, não, são 16. Eu falei, pronto, perdeu mais uma hora. Que era horário de verão? Exato. Isso é verdadeiro? O seu estudo, você trabalhou isso? Quanto menos tempo sobra, a gente tem essa sensação que esse mesmo tempo está passando mais rápido. Existe isso. São as dinâmicas, assim. E você me falou um negócio, tempo é dinheiro, aí bateu em mim o seguinte, então já entendi. Como eu tô tendo menos tempo... Tem menos dinheiro. Entendi a minha situação financeira. Está recolhendo, uma compressão, uma escassez de tempo. Exatamente. Porque essa questão do tempo, agora, por que eu perguntei se o tempo existe? Porque, na verdade, a gente delimita, a gente consegue mensurar alguma coisa que a gente está chamando de tempo, não é isso? Sim. Então a gente criou, né? Por que o dia tem 24 horas? É porque a gente dorme e acorda, mas assim, é porque o sol aparece ou não aparece, mas se não tivesse o sol, como é que a gente marcaria isso? Então, são as convenções, né? Exato. Ele é bem relativo, assim, quer ver um exemplo? Por exemplo, as férias. Isso. A gente falava que se estivesse trabalhando, todas as férias não chegavam nem na hora do almoço. Exato. A percepção, né? Então são percepções, né? Mas assim, a questão da velocidade, ela é real, né? Então, ela tem se imposto e, pela minha pesquisa na comunicação, é ela que molda os trabalhos. Então, os trabalhos são criados em torno da velocidade. Por exemplo, um ilustrador. A primeira pergunta que ele faz quando ele vai pegar um trabalho, ele fala assim, quanto tempo eu tenho? Exatamente. E aí, dependendo do tempo que ele tem, ele vai fazer um trabalho diferente. Exato. Se ele falar, você tem 2 horas, ele vai usar uma técnica. Certo. Se falar, você tem 1 semana, ele vai tentar outra técnica. E voltamos àquele esquema, aquilo que você falou, né? E vai adequar também a qualidade do trabalho. Sim. Eu posso me esmerar mais se eu tiver um tempo. Exatamente. Será que é por isso que a gente tem visto tanta porcaria na arte e nas produções? Eu acredito que sim, eu acredito que influencia. Porque hoje dificilmente você vê alguém produzindo como um Da Vinci, né? Sim. Eu acho que a velocidade impõe os modelos de trabalho e não existe tanta experiência, né? Como talvez tivesse antes. Na experiência para esgotar as possibilidades, né? Experimentar coisas novas. Experimentar, testar, né? Acaba sendo uma coisa... até, vamos dizer, existe um perigo de uma alienação, assim, né? Porque você não tem tempo, você não consegue pensar tanto. Então, você vai... Nesse recorte que eu percebi, existe isso. Então, por exemplo, a questão do erro, que a gente fala na imprensa. Pelo que eu pesquisei, o erro, ele se tornou parte do processo agora. Ele não era antes. Quando você tinha, por exemplo, o impresso,
se você tinha uma qualidade, por exemplo, uma revisão, vários cargos desapareceram com as tecnologias. Eu não sou contra as tecnologias, mas a forma como isso foi apropriado e foi usado, muitas vezes ele tem um preço, né? Ele tem um custo. Então, por exemplo, o erro, eles preferem soltar e depois corrigir. Ele foi meio que... Para atender o prazo, para atender o tempo. Não é como antigamente, na imprensa, saiu o jornal com erro, saiu errado. Mas você rodou 1 milhão, teria que, né? Eu sou de uma época, Marcelo, eu vou me entregar agora, do mimeógrafo. Você já ouviu falar nessa coisa? Já. Eu não tô tão longe, não, viu? Eu era professor e eu tinha... E a escola... O cheiro de álcool. O cheiro de álcool, exatamente. A escola Ai, que saudade. providenciava um datilógrafo para fazer as provas, mas eu era professor de inglês. Então, o datilógrafo não sabia inglês, então ele falava, a sua prova é você que tem que datilografar. Não posso nem falar digitar, porque era máquina de escrever mesmo. E eu tinha que catar letrinha por letrinha, porque se eu errasse no meio do mimeógrafo lá, eu tinha que tirar a folha. O carbono. Era o carbono. Eu tinha que Exatamente. tirar a folha era e começar tudo de novo, porque eu não podia errar. Então eu levava horas, a prova eu elaborava rapidinho, mas para digitar aqui, A preparação, datilografar, E isso acontece, né, no jornalismo de hoje, né? Não tem problema, lança errado, depois eu preciso sair na frente, não é? A velocidade. Sim, exatamente. Sair na frente é mais importante que a qualidade. Então, assim, é como se a gente estivesse vendo a pessoa trabalhando ali, né? É porque ele lança, vamos supor, um boletim às 10. Aí, o nome da pessoa estava errado. Às 10h05, ele tá... É como se não tivesse sendo feito sempre ali, né? Então, ele diminuiu um pouco essa questão do erro, só que uma vez que uma notícia está publicada, ela perde a autoria, né? Ela pode ser... Outra pessoa pode pegar e fazer uma outra reportagem em cima dessa, né? A gente percebe muito então, isso, inclusive. Tem essa questão negativa, né? E para não falar só que a tecnologia é negativa, ela tem muitos pontos positivos, né? Na parte da técnica é uma coisa incrível, né? Assim, de ajudar, por exemplo, na televisão. O que antes uma pessoa... pegava um helicóptero, até ele alugar um helicóptero, uma emissora de TV, e ter autorização, sair o preço disso, e hoje eles estavam me falando, eu posso pegar alguém com uma bicicleta, vai com um drone, coloca lá, então assim, ela agilizou, dinamizou isso aí, isso, né? dinamizou muita coisa, mas também tem esse outro lado, né? Que é sempre aquilo, tem sempre o pró e o contra, e a tecnologia nos traz muito isso evidenciar. Um exemplo agora por exemplo, surge esse surto lá na China, do coronavírus, todo mundo espantado, preocupado. E aí nós temos dois problemas da tecnologia e esse tempo e essa velocidade que mudaram. Um é o fato de isso pode espalhar rapidamente. Antigamente seria muito difícil se espalhar tão rapidamente. Sim. Porque e as pessoas também não as pessoas não viajavam tanto, era difícil deslocar, quer dizer, iam morrer antes de chegar a passar para frente. Então, quer dizer, a tecnologia que nos coloca no avião e espalha, dissemina esse vírus pelo mundo afora rapidamente, é a mesma também que nos possibilita saber em instantes que isso está acontecendo lá. E se prevenir. Sim. E se prevenir. É verdade. É um negócio meio louco. E o passaporte é uma das invenções, assim, nessa questão da velocidade que eu falei, até da globalização, né? Que ele permitiu que as pessoas se espalhassem, né? Assim, de uma forma social, né? E aí, não sei se você trabalhou isso no seu trabalho, na sua percepção. Foi a tecnologia que diminuiu o tempo ou a falta de tempo que necessitou da tecnologia? Você chegou a pensar nessa hipótese? Essa questão é complicada. Não é? A tecnologia... Quem veio primeiro? Pois é. O ovo ou a galinha? A tecnologia é considerada um motor da velocidade, né? E, então, por exemplo, a percepção dos entrevistados é que tem o lado bom, esse que eu falei, né? Ele consegue checar uma informação mais rápido, consegue... A parte da técnica, eles... poupou-se muito tempo. E tem um lado também assim, que eles não desconectam, né? Então, por exemplo, hoje teve um dos entrevistados que falou, hoje em dia você não pode não ser mais localizado.
Se Exatamente. você desligar o celular, vira um crime. Ele falou. Exato. Exato. Então, assim, tem Inclusive, sempre nesse falar estado que de no alerta. celular, você não consegue desligar, mesmo quando você desliga. Por isso que as baterias, você não consegue mais trocar as baterias. Ah, não dá pra arrancar. Que é exatamente para né? ele Não ficar tinha- ligado, mesmo Nossa. quando você desliga. É um negócio louco. Nós estamos... Pra manter talvez um alarme, alguma coisa que você não vai ter que programar de novo, né? Não sei, não sei. Hoje o Big Brother nos vigiando, eu já nem sei. Tem um filósofo francês chamado, acho que é Paul, eu não sei se é Paul Virilio ou Paul Virilio, tem gente que fala a pronúncia exata, e ele diz assim que a velocidade se tornou a própria informação, Exatamente. a difusão da velocidade, né? Exato, é. É. Então, daí tem essa questão do que a gente falou do erro, né? Ele Porque na engenharia, eu dava aula na engenharia, e uma das coisas que eu falava para meus alunos, e agora você está me deixando... é um tema fascinante, Eu né? falava para eles, a tecnologia era ruim, eu sempre perguntava isso para eles. Eles falavam, a tecnologia está tirando um emprego, tá não sei o quê. Eu falo, não, a tecnologia não tira emprego, a tecnologia desloca o emprego. Certo. Então, antes eu precisava de gente varrendo o chão. Hoje eu posso ter uma máquina varrendo o chão, Sim. mas alguém precisou produzir aquela máquina. Que é um outro tipo de trabalho. Entendeu? Né? Quer dizer, Fez um aspirador de pó. né? você não vê a pessoa varrendo, mas tem alguém numa empresa ganhando um emprego ali numa indústria. Mas desloca o emprego e o emprego de qualidade. É verdade. Né? É o emprego mais qualificado, né? Em termos de Exatamente. mais especializado. E aí, voltando à questão do tempo, eu falava também o seguinte, a tecnologia ela não acelera, ela responde à necessidade dessa aceleração. Exatamente, é a forma como a gente... Mas eu já não tenho mais a certeza, né? Porque... Pois é, então, esse autor que eu falei, o Hartmut Rosa, ele que sistematizou a aceleração, ele tinha uma questão que ele fala que eu acho que é bem pertinente. Ele diz assim que a promessa das tecnologias era que a gente que poupasse o trabalho das pessoas e as pessoas iam ter mais tempo livre. E, na verdade, não é isso que aconteceu, né? As pessoas ficaram mais dependentes, assim, né? E aí eu te pergunto, a tecnologia possibilitou esse tempo livre. E o que nós fizemos com esse tempo? Nos ocupamos mais ainda. Então o problema aí não sim. Não foi a tecnologia. Nós é que não sabemos. E aí eu me lembro da entrevista com o Dr. Luiz Lameira, que esteve aqui com a gente. Quem quiser assistir a entrevista está lá no nosso site, né? É radio.olharbrasileiro.pt. E o Dr. Luiz Lameira, eu estava conversando com ele sobre o ócio. A importância do ócio na nossa vida. Nós precisamos... E a dificuldade que a gente tem de vivenciar esse ócio. Que a gente está o tempo todo se cobrando estar em atividade. Eu acho que a tecnologia... Pode falar. Não, eu usei Domênico De Masi que fala, né? Do ócio criativo. É exatamente o que a gente tocou. Que eles têm essa questão de você ter um espaço para experiência, né? E... para reflexão. Muitas vezes eu preciso parar e refletir sobre, né, processar a informação. Ele deu uma entrevista no programa do Pedro Bial, lá da Globo, e falou que dentro de cada pessoa existe uma pessoa normal e um imbecil. Então, quando você fica sem tempo... Adorei isso. É porque o imbecil ganhou. Ele falou isso. Então, assim... Fantástico. Existe... É que, assim... Gente, que louco. Na verdade... existe uma sociedade, assim, da velocidade, né? Isso. É uma coisa imposta, assim, de uma certa forma, né? Então, por exemplo, tem 2 autores que eu uso que eles falam... Silvia Moretson fala a ditadura da velocidade, que ela é imposta. E tem um outro, Eugênio Trivinho, que fala que ele fala que existe até um bullying contra aquele que é mais lento. Exato. Porque a sociedade ela pressiona para essa velocidade, pressiona, né? Então, para ter então, por isso que eu falo, pelo que eu descobri, assim, a velocidade, ela depende de como você encara. Por exemplo, existem comerciais de TV que mostram que o Veloz é o melhor. Eu usei um até de pagamento na minha apresentação, pagamento de conta, acho que de Mercado Pago. E a pessoa que paga sem encostar em nada, só com o celular, ela se dá melhor. E a amiga derruba a bolsa, é toda atrapalhada. Então eles mostram assim que a diferença seria mínima se você tirar um dinheiro do bolso e pagar. Mas existe uma posição, ele fala que existe um bullying, existe uma ditadura da velocidade, né? Então, por exemplo, uma pessoa pode
se opor a isso, mas ela vai ser minoria, né? Existem os movimentos slow, né? Existe slow journalism, que são não são opostos, assim, eles falam que eles não olham para o relógio, eles pegam mais fontes para fazer matérias, eles fazem Eles uma estão coisa... focados no conteúdo do que está sendo trabalhado, que está sendo Isso, escrito. ela fala que é até uma coisa mais cognitiva, assim, Exato, faz uma exato. coisa nesse sentido, né? Só que são minoria, então, por exemplo, a pessoa pode falar, não vou responder, mas as tecnologias, algumas, elas já têm essa natureza veloz, né? Então, por exemplo, uma mensagem no WhatsApp, não faz sentido você responder daqui, sei lá, 3, 4 dias. Ai, não falo, senão que eles vão me xingar. Será? Ou mais. Então são convenções, né? Exato. Você pode ficar ao contrário, mas a corrente é que seja tudo para frente e não volte mais, né? Tal como Mas aí acontece. você analisou não só os jornalistas, mas também os leitores e os consumidores de notícia, não? Ou só os... Eu fiz... Seu foco foi... Meu foco foi um recorte nas áreas criativas. Então tinha jornalista, tinha ilustrador e tinha publicitário. sim. Tá. Porque, por exemplo, eu sou de uma época, eu assinava jornal. Isso lá no Brasil é um negócio que talvez nem se pense mais. Aqui em Portugal ainda se faz isso. Eu assinava o Estado de Minas e eu lia os editoriais. Os editoriais eram 2, 3 páginas. Hoje você compra no Brasil uns jornaizinhos, eu não posso nem falar o nome porque eu estou falando de jornalzinho, né? Sim. Que custam 50 centavos quando eu morava lá, não sei se ainda mantém esse preço. Que o jornal inteiro não era o tamanho de um editorial que eu lia da época que eu assinava o Estado de Minas. E aí a pergunta que eu te faço é essa. Foi o jornalista que se adequou ao leitor, porque o leitor não quer... Tá imediato, ele quer uma coisa mais imediatista, ou o leitor né? está se acostumando à preguiça do jornalista. Se é que eu posso falar preguiça. Né? Eu acho que é um ciclo, né? Na verdade, teve uma transformação grande nas redações, né, no jornalismo. Eles encolheram vários cargos, né? Por exemplo, diagramador, copydesk, revisor, isso daí tudo foi substituído por tecnologias. E ele ele se desdobrou para fazer algumas coisas, mas existe um predomínio da estética, né? Do visual. Antigamente, por exemplo, ele escrevia e o diagramador ficava esperando e aí falava: isso que você escreveu dá 2 páginas. Então fala, dá para escrever mais um parágrafo? Vamos arrumar uma foto para colocar. Hoje é o contrário, né? É a imagem que manda. Então ele fala, ó, você tem 20 linhas. Porque a imagem que vai ser o template já está pronto, já está tudo certinho ali. Então se adequa a esse formato. Mas a tendência tem um autor que fala que ele não vê mais as pessoas lendo um livro... Exato. muito grande, assim, a tendência é uma coisa de imediatismo, até folhetim pela aceleração, né, questão da velocidade, né? Eu acho que a tendência é isso cada vez intensificar mais, porque a gente observando a nova geração, eles são mais imediatistas ainda, aliás. Sim. Se tentar olhar, se for buscar alguma coisa no telemóvel, né, no celular, e aquilo demandar tempo, já desinteressou. Pois é. Né? É porque tem que ser rápido. Para eles é tudo muito rápido, é tudo na hora. No jornalismo existe, eu acho, a velocidade, ela faz sentido e às vezes não faz. Para algumas coisas ela faz, para outras elas não faz. Ela está pressionando o modelo de trabalho, né? E, por exemplo, a instabilidade é uma questão que é bem presente, que eu descobri. Se falar em futuro, ninguém sabe o que vai acontecer. Se eles vão existir ou não. Exato. Existem programas que já fazem na Forbes, Wall Street Journal, que escreve sozinho, com algoritmos. Então tem gente que tem medo, tem outros que acha que perdem o cargo porque possibilitou outras pessoas que têm o mesmo acesso. Existe isso também, né? Antigamente o jornalista ele tinha vamos dizer, um privilégio de ter acesso às fontes. Certo. E esse acesso, esse é até um dos problemas que eles relatam. Ele passou a ser mais democratizado para todos, que eu acho bom. Claro. Só que ele perdeu um pouco a sintonia de estar junto com eles e discutir com a própria sociedade também. Ele não está mais vamos dizer, num patamar acima, né? Então tem gente que acredita que no futuro o jornalista vai ser um
um gerente de redes, vamos dizer assim, né? Uhum. Nesse sentido, né? A imprensa em geral está passando por uma revolução, né? A gente nem Sim. sabe o dia de amanhã, né? Como é que vai ser. Não Porque sabe. o jornal, do jeito como ele era estruturado, isso já É foi verdade. dizimado, né? Sim. Ele ainda persiste mais por teimosia. Teimosia. É muito mais uma teimosia do que uma. Mas aconteceu com a indústria fonográfica, né? Sim. E ela precisou se reinventar, só que ela reagiu rápido e ela se reinventou. É. O jornal, eu acho que tá demorando, não tá? Essas transformações estão num dos eixos de aceleração que ele mostra, que antigamente demorava para acontecer algumas invenções, né? Aham. Do rádio, TV e tal, e hoje e são definitivas, né? Some a coisa e... Aquela de popularizar, né? O rádio levou, acho que 20 anos. O rádio levou 38 anos para ter 50 milhões de espectadores. Isso, eu lembro disso. A TV foi 14 Aham. e a internet 4. É impressionante, né? E a gente nem sabe o que vem por aí, né? Não, essa instabilidade eu estava lendo, e essa instabilidade que, por exemplo, a síndrome de Burnout, que eu estava falando, burnout, Burnout. Aham. ela é causada por, segundo o autor, não é só pelo estresse do dia a dia, mas pela falta de perspectiva. Então você não imaginar como vai ser o futuro, né? Eu estava lendo aqui, 52% dos alunos de Portugal da universidade tem esse problema, né? Talvez seja quando a pessoa está estudando ainda e não sabe como é que vai ser o futuro, né? Exato. Vai ter vaga, vai... E se traz um problema interessante, né? Eu fiz engenharia, meu curso era de 6 anos. Quando eu comecei o curso e quando eu terminei, a engenharia já era outra. Já era outra, né? Eu já terminei o curso ultrapassado. Isso naquela época. Eu fico imaginando hoje. E Pois isso é. causa uma angústia muito grande, tanto que as pessoas saem da universidade despreparadas, porque Sim. não dá conta. Sai buscando capacitação, né? Pois é. Para atualizar. Inclusive, um dos tópicos que eu coloquei, que, na verdade eu não perguntei, eu tinha um guia de perguntas que eu fiz para as pessoas, né? A saúde não era um tema, mas ele apareceu como tema, porque todos falaram que tinha medo de ficar doente, ou que Olha tinha só. ficado doente, ou que viu alguém ficar doente, teve sempre na pauta esse Olha que tema. interessante. Então, assim, a velocidade, esse estado de alerta o tempo todo, que você não... Que a gente estava até falando antes, não tem um fechamento, você tem um fechamento constante, é um estado de alerta constante. Imagina Isso a pessoa, afeta o biológico. imagina né? a pessoa ficar vários anos assim. Você tá, não tem corpo que dê conta. Então é uma das questões que preocupam eles, essa classe, né? Para você que chegou agora, no começo deste programa, perguntamos o significado de aveste. Oh, menino, isso é aveste não, que é um termo muito utilizado no Nordeste brasileiro. Se você ainda está curioso para saber, aguarde os próximos blocos, que já vamos revelar o seu significado. Vamos ouvir mais um pouco de boa música brasileira? Opa! Com a nossa produtora musical, DJ Verinha Pinheiro, que traz sempre boa música pra gente. E voltaremos logo a seguir para continuar esse assunto tão importante e complexo, né, Marcelo? É complicado isso aqui, viu? Como é que... E aí, o que nós vamos ouvir agora?